Tiago, entrando no STF. Da reforma da Previdência, eu não estou sabendo. Segunda a sexta-feira, formadores do opinião para discutir as principais notícias do dia. Preparamos emendas. Necessariamente. Alunos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones à sua disposição, 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Antônio Tutilho. Doutor Tutilho, prazer tê-lo aqui. Olha, o prazer é sempre meu nesse espaço bem democrático e principalmente com essa mesa, meu amigo e grande companheiro, Coronel Flammarion, e o Tiago, que já debatemos muito tempo juntos, né? Então, acho que há muita coisa hoje para falar a respeito do povo brasileiro. Doutor Tutilho, me ajude. O senhor é presidente da CNSP, traduza. Confederação Nacional dos Servidores Públicos, com muito orgulho. Também está conosco o Coronel Flammarion Ruiz. Prazer tê-lo aqui, Coronel. O prazer é todo nosso. Como falou o mestre Tutilho, nós estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas que remanescem sobre as pretensões dos servidores públicos de São Paulo, mas que, por questões do recurso que fizemos em Brasília, acaba atingindo erga omnes todos os funcionários públicos do Brasil, tanto os estaduais, municipais ou federais. O Coronel Flammarion é vice-presidente da AME Brasil. Traduz, por favor, da mesma forma que eu pedi para o Tutilho. AME Brasil é a Associação dos Militares Estaduais do Brasil, policiais militares e bombeiros militares. O senhor não tirou a farda, né? Antes de vir para cá, atendeu uma senhora no metrô. Correto. Maravilhoso, maravilhoso. Entendi que seria oportuno fazer minha boa ação do dia. O Coronel Flammarion, só para aqueles que estão acompanhando Gente que Fala, antes que eu cumprimente o Tiago, vindo para cá, uma mulher tropeçou no metrô, ia naquela saída, né? Todo mundo indo embora, quase pisando. Adivinha quem cuidou da mulher até que a segurança do metrô chegasse? Foi o Coronel Flammarion. Sempre atuante, sempre atuante. Advogado Tiago Durante, doutor Tiago Durante, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Estou aqui representando a carreira de agente fiscal de rendas do sindicato que eu trabalho, e também, de certa forma, trazer um pouco da experiência e do trato aí que a gente tem com as questões de servidores públicos, que estão sendo hoje injustamente colocados como um grande problema do país, quando a gente sabe que o problema não está muito longe disso. Eu vou abordar com os senhores a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência, mas, Coronel Flammarion Ruiz, o senhor é vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, né? O senhor é da PM de São Paulo. Perfeitamente. Sou originário da PM de São Paulo, aqui ficamos 35 anos e contribuímos com alguma coisa e estamos à disposição. Antes que eu aborde essa proposta de reforma da Previdência, muito se fala na aposentadoria dos militares, Previdência dos militares. Qual militar é abordado nessa reforma? O militar das Forças Armadas, o militar das polícias estaduais? Qual militar? Porque me parece que empurram para os estados os policiais militares estaduais. Foi colocado nesta emenda constitucional, né, que todos deverão ter alterações naquilo que trata a Previdência. A gente faz sempre uma ressalva que há um futuro encaminhamento até em 30 dias, depois da entrega da PEC, da reforma da Previdência, sobre os militares. E os militares compreendem lá do censo os militares federais das Forças Armadas e os militares estaduais, das polícias militares e dos bombeiros militares.
Temos duas, então, polícia militar e bombeiros militares. Porque em São Paulo, o único estado que não tem bombeiro separado, embora haja propostas nesse sentido, é São Paulo, que tem a polícia militar e o bombeiro juntos. Nos outros estados todos, nós temos uma separação entre bombeiros militares e policiais militares. São coisas distintas. Coronel Flamarion Ruiz, doutor Tiago Durante, doutor Antônio Tutílio. A reforma da Previdência sai, eu preciso ler todo esse texto, você sabe mais, o Pedro preparou um texto maravilhoso aqui, cheio de conteúdo sobre a reforma da Previdência, mas eu não acredito no que estão dizendo. O que vai acontecer, doutor Tutílio? Olha, Coronel Flamarion. Amigos aqui, eu acho que o povo brasileiro, tanto servidores públicos que nós representamos e também todos os trabalhadores do Brasil, têm que ficar muito atentos. Eu acho que uma coisa que preliminarmente precisa ser colocada é que o que está se dizendo é que o grande responsável pelo problema todo que nós passamos, pelo déficit enorme, é que são os servidores públicos. Essa é a grande jogada do governo, e não é esse governo, quer dizer, todos os governos que passaram por aqui tiveram essa visão. Seja Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma, todos já tivemos a respeito de problema divulgaram essa visão. Divulgaram e aumenta, essa visão cada vez aumenta mais, em que o servidor é o culpado, o servidor que é o privilegiado. Essa é a grande tônica que se coloca, que o servidor é privilegiado. E, na verdade, nós já tivemos, desde 1998 até hoje, 2001, 2003, 3 reformas, pequenas ou não, da reforma da Previdência, em que se tiraram direitos, etc. E agora, dentro dessas datas que eu mencionei, por exemplo, vou mencionar só uma data, 2003, governo Lula, a emenda 41, reduziu, inclusive, vencimentos. O Coronel Flamarion sabe bem disso, nós fomos até o Supremo Tribunal Federal, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós tivemos uma vitória, o Tiago acompanhou isso, por 15-0, porque a Constituição é muito clara, não pode haver redução de salário, mas houve redução. E aí nós ganhamos no Tribunal de Justiça de São Paulo e Jobim, naquela época, presidente do Supremo, engavetou tudo e ficou anos e anos, por 8, 9 anos, e nós fomos ao Supremo, conversamos com Lewandowski, conversamos com Rosa Weber, conversamos com todos os ministros da ocasião, e eles estavam de acordo que isso não poderia acontecer. Só que, na decisão, não aconteceu nada, permaneceu tudo como estava. Então, rasgaram a Constituição naquele momento. Nós tivemos um advogado, o doutor Camarosano, que foi conosco nessa oportunidade, e, infelizmente, rasgaram a Constituição, como já rasgaram outras vezes. Nosso Supremo hoje está politizado, faz aquilo que convém a determinados grupos. Então, o que se nota é que a incompetência de todos os governos que passaram por aqui é enorme, porque desde o tempo, vamos falar para São Paulo, desde o tempo Carvalho Pinto, quando só havia contribuição, não tinha aposentadoria para pagar, não se fez nenhum cálculo atuarial, não se verificou o que ia se pagar no futuro e se usou o nosso dinheiro em todas as coisas, em todas as ocasiões. E só que agora chegou a hora de pagar a aposentadoria. E agora eles dizem assim, o culpado é o servidor. O servidor paga, desde 93, ele paga 11 sobre o seu salário integral. Integral, se ele ganha 10, paga sobre 10, se ganha 15, paga sobre 15, se ganha 20, paga sobre 20. E ainda vou mais longe, o aposentado continua pagando a aposentadoria. Até São Pedro já me disse que quando eu chegar no céu, ele vai me dar essa aposentadoria. Eu acho que vai ter uma outra, né? Vai ter uma outra, porque não é possível. O aposentado pagar, é o único lugar no mundo que o aposentado continua pagando a aposentadoria. É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Então, quando nós vimos, eu acho até, eu não quero aqui
dizer, olha, não pode fazer nenhuma reforma. Eu acho que é inevitável a reforma. Nós vivemos um pouco mais, vamos cooperar um pouco mais, eu acho que é importante. Só que a injustiça que tem nos meandros dessa reforma é muito violenta, porque a gestão foi péssima, ninguém verificou nada, e agora hoje, apesar do servidor contribuir com 30, 40, às vezes 50, eu mais isso, né? E se você fazer um cálculo atuarial, verifica se você colocasse esse recurso dentro de um fundo, quanto que seria isso hoje para medir o que seria. Então, não há essa medida, não há cálculo atuarial. Eles estão dizendo o seguinte, nós precisamos de dinheiro, o mercado precisa de dinheiro. Então, como nós vamos conseguir? Fazendo uma reforma de Previdência e, em 10 anos, tem R$1 trilhão que nós vamos arrecadar. Então, isso quem paga é o povo brasileiro. Não importa. Gente, não é só o servidor público, não. Os trabalhadores, analisem bem, se me der tempo, eu tenho aqui algumas coisas que eu analisei, eu vou deixar os companheiros falarem um pouco. Dr. Tiago, você citou porque que o Dr. Tiago esteve nessa... Não, na verdade, eu coloquei aqui um problema a dívida brasileira, que é o grande problema, mais da metade do nosso orçamento é pagamento de dívida. Pagamento de dívida tem um problema sério. Juros? Não, juros, correção, etc. É o serviço total da dívida. Porque ali se paga spread, juros, Tudo. E na verdade... Eu estou traduzindo ali, o senhor é economista, eu sou só jornalista, leigo. Paga dívida. Mas que acompanha bem. Não, as desonerações que o governo fez, que as empresas deixam de pagar isso, pagar aquilo, e não resolve nada na economia, e não entra dinheiro para a Previdência. Né? Então, dívida, desoneração, sonegação absurda, que se a gente tivesse... Não falando do Brasil. Pois é, exclusivo, principalmente do Brasil. Né? A corrupção que invadiu o nosso país integralmente, que é só você ver, pega um lugar, tem GEDEL, 50 milhões do banco, agora apareceu um que deu o dobro. Né? O Paulo Preto tem 100 milhões colocados, e ele colocava até no sol para não dar problema nas notas. Né? Então, a corrupção é impressionante. Então, a conta vem para nós, a conta vem para o servidor público, a conta vem para o trabalhador, que até o José Simão disse assim, perguntaram para ele, você vai trabalhar mais ou vai ganhar menos? Ele falou, os dois. Por favor, doutor. Eu comecei minha fala, na verdade, falando nisso. É mais fácil você demonizar um setor da sociedade, né? Mais fácil você colocar a culpa aí no servidor público, nos proventos que são pagos para os aposentados do serviço público, do que realmente tocar em algumas feridas que o governo poderia tocar e resolver, ou pelo menos amenizar o problema. Né? Eu estou desde 2002 lutando aí, advogando para servidor público. Né? E nessa labuta, vamos chamar assim, eu fui junto no Supremo, nós fomos no Dr. Márcio Camarosano, lá em 2003, consultamos especialistas do Brasil inteiro, juristas de renome, e realmente essa ideia que o Dr. Tutílio brilhantemente expôs aqui, de que realmente o Supremo não tem pudor nenhum em rasgar a Constituição. 2003 são 16 anos. 16 anos. Que foi a última reforma, vamos dizer assim, só estou dando espaço aqui, porque fala assim, eu fui lá em 2003. Não, faz 16 anos. É só para contextualizar. Então, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2004. E essa decisão do Supremo, onde o Supremo praticamente permite redução de vencimentos dos servidores públicos, foi no final de 2015. Então, são 12 anos em que se ficou essa questão de uma insegurança de como iria se julgar isso, muito embora o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo tinha dado liminar, dizendo que não poderia reduzir, mas em 2015, realmente, nós fomos pegos, de certa forma, de surpresa, diante dos juristas que consultamos, e o Supremo veio dizer isso. Como o Supremo também disse uma outra barbaridade, que o servidor
inativo poderia contribuir com a Previdência. A gente lembra, eu cito aqui o ministro Eros Grau, toma a liberdade de citar, que tinha livro escrito no sentido de que não poderia reduzir, não poderia contribuir o servidor na inatividade. Quando do julgamento da ação no Supremo, ele alterou seu entendimento. Né? Doutor Tutílio, essa é a mais séria frase que tem, né? Se falo, não escrevo, se escrevo, não assino. Não, ele falou, escreveu e assinou. E o Tiago coloca bem, e é bom que o ministro falou, escreveu, assinou e não reconheceu. Aí nós temos um parecer importantíssimo do Bandeira de Mello, Mello, que colocou claramente que isso era inconstitucional, né? Mesmo assim... Não tenho dúvida nenhuma de que, por exemplo, o Bandeira de Mello hoje é o jurista vivo da parte de direito administrativo mais respeitado. Sim. E as instituições, Tutílio, você que representa a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, você acaba de relatar aí algo que vem se arrastando há tanto tempo, uma solução desfavorável, né, diante de uma decisão, de uma informação de que todos os direitos estariam garantidos. E agora essas entidades podem chegar ao STF, você já sabe o que vai acontecer. Mas com certeza vai acontecer isso, com certeza. Nós já estamos fazendo um trabalho, aliás, amanhã nós temos uma reunião preparatória para verificar o que nós faremos. Quais os pontos importantes que nós iremos colocar como proposta, e claro que faremos emendas, né? E com certeza existe um dos pontos importantes que nós estamos verificando e que nós precisamos tomar muito cuidado, o povo precisa tomar cuidado, não é só o servidor público, o trabalhador em geral, do regime próprio, né? Quando, na verdade, hoje eles estão querendo tirar a Previdência da Constituição. Isso é um risco extraordinário para daqui para frente, porque hoje a Constituição de 1988 teve um capítulo especial sobre Previdência. E, na verdade, ela coloca claramente que os recursos que iriam assumir para custear a Previdência seriam a contribuição do trabalhador, do empregador, mas teria PIS, teria PASEP, teria o lucro das empresas, teria a loteria esportiva, tudo isso... A taxa da gasolina. Artigo 196. 196 da Constituição. Só que hoje, qual é o cálculo que o governo faz? Taxa na gasolina. Sim, sim. E o que o governo faz hoje? Tudo Retira todos esses... Está escrito na Constituição que isso era para custear a Previdência, a Seguridade Social, saúde, assistência e Previdência, né? Mas hoje ele retira todos esses penduricalhos que tem e fica só na contribuição. Só na contribuição tem problema, mas os outros eram para custear. E hoje não tem. E eu vou mais longe, que é o grande dos absurdos, é a DRU, chamada DRU, Desvinculação da Receita da União, em que era 20%, só que o Temer passou para 30%, retirando da Previdência para colocar em outro, no orçamento fiscal. Houve, claro, todo ano. O novo governo houve já. Todo ano. Essa todo foi ano. Que foi feito, porque realmente, por causa da eleição, isso não foi discutido, e o governo Temer estava saindo, não foi discutido. Então, me parece que o que foi divulgado pelas mídias não corresponde, que seria 600 bilhões. Que dentro dessa DRU. Então, seria essa DRU, mas nós não temos isso confirmado pela legislação tal como foi colocado lá. Porque lá falava em orçamento fiscal também. Fizeram uma montagem ali e tal. Então, não ficou claro. Falei disso, mas todo ano acontece. Todo ano acontece. Se não foi, será. Eu acho que eu vou ter que pegar um gancho seu, que eu acho muito importante. O que acontece é o seguinte: nós acompanhamos alguns países nas suas respectivas estruturas e sistema de previdência. Todos os países recolhem aquilo que recolhe do funcionário e do empregado e deposita no fundo previdência. Aqui não, aqui o dinheiro sai desse tipo que religiosamente é depositado tanto pelo empregador quanto pelo empregado, e isto vai para o orçamento da União. Aí está o problema.
Então, a questão que está se discutindo não leva Vai para o buraco negro da... Exato. Então, não leva em conta tudo que nós sabemos das operações Lava Jato e todas as irregularidades que nós conhecemos do dinheiro desviado para determinados interesses que não aquele da Previdência. Então, hoje, nós vivemos aqui um contrassenso daquilo que seria, tecnicamente, uma reserva que um povo faria para garantir a sua sobrevivência futura, uma vez passado para a inatividade, seja por acidente, seja por idade, e assim por diante. Então, estão elegendo um responsável. O responsável é o servidor público, onde todos nós sabemos que aquilo que o servidor público recebe nada mais é do que aquilo que, se você pegar atuarialmente esse dinheiro, vai ser suficiente e ainda vai sobrar daquilo que é recolhido do funcionário público. Então, o que eles estão falando é que nós somos privilegiados, mas o nosso cálculo atuarial é preciso e correto. Nós recolhemos 11%, e esse 11% pode permitir que nós tenhamos esse valor garantido para que a nossa situação seja passada. Vou pegar mais um pequeno gancho para dizer o seguinte: vale aqui aquela situação. Então, como é que o nosso comum empregado, que recolhe o percentual necessário para a sua aposentadoria, chega ao fim da sua atividade e não tem o seu dinheiro? Porque o governo gastou em outras finalidades. Vamos buscar aí de uma fala do senador lá do Paraná, Álvaro Dias, que disse: o governo, quando esgotou as previdências do Banco do Brasil, do Correio, da Caixa Econômica, etc., lançou mão de um recurso sui generis. Ele foi ao mercado, emitiu o título, pagando 14,5%. Mas emprestou para os seus apaniguados, identidades ideológicas de determinados países, Moçambique, Cuba, Nicarágua, Venezuela, Argentina e outros mais, obras de empresas que, no meu modo de ver, deveriam ter sido fechadas, porque passaram do limite da questão da responsabilidade social, tal como demanda a Constituição, e aí esses indivíduos receberam beneplácitos da ordem de empresto, capto dinheiro, faço uma captação para pagar 14,5% e empresto de 5% a 6% ao ano. Ora, não tem país que resista a isso. Eu pago 14 de juros e recebo 5. E agora ficamos nessa situação grave de ter que pagar. Ora, pagar como? Não, coronel, a gente consegue esse negócio? Se me emprestam a 5%, eu fico rico. Eu coloco na grande poupança. Dá 0,63 por ano, em média, em ao mês, eu fico rico disso. Daí algo próximo a 11%, 12%. Eu estou pagando 5%, então eu fiquei rico. Minha família não está trabalhando nunca mais. Tiago, quando eu falo de entidades indo ao STF contra propostas da Previdência, destaque para a medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 554. Achei bonito isso aqui. Traduz para mim. Ele é o próprio, ele é que pode. Eu vou fazer um pequeno histórico sobre isso. Então, deixa eu pedir a gentileza do senhor para conversar com a Zilka Fialho, que está na linha. Ela é do departamento de marketing da FIPESP, que aí depois a gente faz com calma. Eu repito para o senhor a pergunta aqui, ok? Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Vamos falar sobre as atividades da Coordenadoria de Esportes para o primeiro semestre de 2019. Como está essa programação? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade de vida e, como consequência, a procura por atividades físicas também aumenta mais. Para a Coordenadoria de Esportes, para que a Coordenadoria de Esportes pudesse atender essa demanda, foi necessário rever a agenda e ampliar o número de vagas na academia. E também abrir novas turmas de pilates solo no espaço da unidade centro na capital. A academia funciona de segunda a sexta-feira, com aulas de yoga, turmas de segunda, quarta, terça e quinta, e aulas de pilates solo nas turmas de segunda e quarta também. As atividades são acompanhadas por profissionais qualificados, todos com pós-graduação na área. Zilka, houve uma discussão muito grande em São Paulo pela dispensa do atestado médico a quem frequente uma academia. Mas no caso da FIPESP, essa exigência permanece?
Olha, a Coordenadoria de Esporte tem como objetivo principal não apenas oferecer atividade física, mas também cuidar da saúde dos associados. Então, a preocupação com a segurança e a qualidade na prestação de serviço é prioridade. Para participar de qualquer atividade oferecida, é obrigatório a apresentação de atestado médico. Além da apresentação do atestado, todos os alunos passam por uma avaliação física, com equipamentos de última geração, o que possibilita a elaboração de um plano de treinamento totalmente individualizado e objetivo. E o calendário para esse primeiro semestre? Já estamos programando 2 caminhadas e também o torneio de jogos de mesa. As caminhadas fazem parte do 13º circuito, que este ano terá como tema os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. As 2 primeiras etapas acontecerão em março e maio, nos parques do Piqueri e do Trote. Além do tema diferente, as caminhadas serão acompanhadas de alguma atividade, como yoga e aula funcional. Para este primeiro semestre, estamos planejando também o 2º torneio de jogos de mesa, xadrez e tranca, que será realizado no mês de abril na sede social. Se eu quiser participar, eu tenho que fazer inscrição? Para todas as atividades é necessário haver inscrição e também o pagamento de uma taxa, que dá direito aos benefícios oferecidos durante o evento, como, por exemplo, na caminhada, os participantes ganham camiseta, suco, lanche e água. E para mais informações, acesse a página da Coordenadoria de Esportes no site www.afepesp.org.br ou nos telefones 3293-9551 ou 9552. Silca Fialho, eu agradeço mais uma vez a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Silca. Boa tarde. Olha, estamos em plena temporada das chuvas, né? Choveu de ontem para hoje a noite inteira aqui na capital paulista. E a Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos quando venta forte, o que aconteceu bastante ontem à noite, removendo árvores com risco de cair, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo, para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo. E quando eu falo lixo no lixo, mas desde aquele papelzinho de bala até aquele sofá velho, geladeira, móvel que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época de chuvas. Ele entope os bueiros e os ramais de drenagem e a água sobe para a rua mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. Lá você pode fazer descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fátulo Fraige Filho. Outro recado muito importante para você. Dengue. Vamos falar sobre dengue, doença perigosa que pode até matar. Faça a sua parte para acabar com os focos do mosquito. Deixe a caixa d'água sempre fechada. Guarde garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde os pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja a sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você juntos para acabar com a dengue. Você está acompanhando Gente que Fala e recebendo hoje o economista Dr. Antônio Tutilho, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, o coronel Flamarion Ruiz, que é vice-presidente da AMB Brasil, é a Associação dos Militares Estaduais do Brasil, e também o advogado Dr. Tiago Durante, que é do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Doutor Tiago, antes de eu conversar com a Silca Fialho e passar as mensagens aqui,
eu falava sobre entidades que deverão ir ao STF, né, com propostas contra essa previdência que está sendo anunciada. E chamava atenção para esses destaques contra a medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 554. Só o senhor pode me auxiliar e traduzir isso, por favor. É um nome difícil, né? O coronel Flammarion apaga qualquer fogo, mas esse... Na verdade, o nome ele é um pouco complicado da ação, mas vou tentar sintetizar um pouco o objeto de uma ação dessa. Né? Complicado. Na verdade, a ADPF, como é conhecido aí, que seria essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é usada toda vez que há necessidade de se evitar ou se reparar uma lesão a um preceito fundamental, vamos chamar assim, né? Um direito que a própria Constituição aí garante como fundamental, uma lesão dessa resultante de algum ato do poder público. Então, essa ADPF especificamente, a 554, ela tem muito a ver com a questão da reforma da Previdência, porque ela trata de um ponto que é crucial e foi crucial na reforma da Previdência de 2003, né? Como a gente comentou antes, a reforma de 2003, a emenda 41, ela imprimiu uma possibilidade, uma alteração do teto remuneratório dos servidores públicos, né? Ela trouxe a questão assim, criou subtetos por poder, né? Antigamente você tinha o subteto, antes da emenda 41, que era o subteto, que era o salário dos ministros do Supremo, né? Do STF. Com a emenda 41, mais uma vez, aí, tentando limitar direitos de servidores, a emenda veio e trouxe aí a possibilidade de subtetos por poder. Então, o judiciário, o teto continuou sendo dos ministros do Supremo, no Poder Executivo, estadual, passou a ser o subsídio do governador de estado, Que não é salário. Que a gente sabe que ele não recebe. Isso agora é subsídio, não é salário. Na verdade, assim, e é totalmente vinculado a um cargo político, né? Então, a gente sabe que realmente não é um servidor de carreira. E também no município, o salário seria, o teto seria o subsídio. A remuneração do prefeito. Isso. Não é um salário. Então, aí, assim, vendo que se criou essa injustiça, em 2005, houve uma nova emenda à Constituição, reformando alguns pontos da emenda 41, dentre os quais essa questão do teto, permitindo aos estados e Distrito Federal que criassem o chamado subteto único, né? Vinculado aí ao salário do Poder Judiciário, ou seja, o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, os estados teriam essa faculdade, né, de, por meio de emendas constitucionais próprias, criarem esses subtetos únicos, que a gente chama de teto único, né? E isso foi aplicado praticamente em todos os estados da Menos Federação. São Paulo. Menos São Paulo. Deixa eu só chamar a atenção de novo para esse aspecto. Quando diz como teto o salário do governador, o salário do prefeito, eles não são concursados. Então, eles não têm salário, né? Eles têm uma remuneração, tem lá, traduzindo aqui, uma ajuda de custo. O coronel Flammarion é concursado, ele fez um concurso, entrou na polícia, fez carreira, tudo mais. Depende desse salário. Né? Ele tem um salário, né, um salário de carreira. Um presidente, o governador e o prefeito não têm um salário, tem uma ajuda de custo durante o período que está exercendo a função. Aqui em São Paulo, na prefeitura, o prefeito, então prefeito João Dória, congelou o dele. Se ele congela o dele, ele congelou de todos os funcionários públicos municipais. Deve fazer a mesma coisa no governo do Estado. Sim, então, com certeza. Eu só chamo a atenção, desculpe interrompê-lo, mas é que você vai balizar o salário... Mas esse é o cerne da questão. Porque... Não, só para por favor. Porque é isso que o Zancopé coloca. Eu costumo dizer que se eu tivesse o que o governador tem, eu não precisava nem de salário, porque ele tem tudo à sua disposição
ele tem carros à disposição, viagem à disposição, avião à disposição, helicóptero à disposição, alimentação à disposição, tudo à disposição. Se ele quiser passear, vai lá para Campos do Jordão, que tem um palácio maravilhoso, tudo pago. Eu preciso de salário? Não preciso de salário. Mas aí você diz assim, ele vai passar a ganhar como governador e, geralmente, por diversas vezes, ele deixa de ter um aumento no seu parco salários para que não haja o aumento do servidor. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Então, não é possível, e o grande problema, o Thiago coloca muito bem, que isso foi colocado para todos os estados hoje, menos São Paulo, que é um absurdo, aquela máquina que costuma avançar e colocar o Brasil no lugar dele, que é São Paulo, que é a propulsora de tudo isso, o único estado que não tem esse subteto colocado dos que seria dos desembargadores. Justamente o único parâmetro não, de serviço. Conseguimos, Coronel, com a luta que nós tivemos, nós, juntos com o Coronel, 2 anos e meio, aprovamos, mesmo o governador não querendo, etc., aprovamos na Assembleia Legislativa, porque os deputados se conscientizaram de que era necessário, e agora entra um recurso do prefeito de São Bernardo do Campo, colocando uma inconstitucionalidade na medida, e agora está no Supremo. Nós vamos entrar como amicus curiae lá com o Luiz Fux, que é o que vai decidir, ele é o relator, para tentar mostrar para ele que é um grande absurdo que foi feito. É justamente esse questionamento que está no Supremo nessa ADPF, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é justamente para tentar fazer valer a emenda constitucional 46, aqui de São Paulo, que é justamente a que possibilita a vinculação dos salários dos servidores a uma carreira de servidores. Porque o desembargador do Tribunal de Justiça, como você muito bem falou, é a única carreira que vincula teto formada por servidores de carreira, né? Então, servidores que cumpriram tudo isso. Então, seria um prêmio pela justiça dentro do serviço público. Que aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão, aí eu posso falar como jurista, tecnicamente horrorosa, questionável, eminentemente política, a gente não tem dúvida nenhuma disso, né? Pelas características como foi feito isso, a rapidez como a ação foi julgada. Uma ação direta de inconstitucionalidade é algo que você precisa maturar, você precisa debater, né? E isso tramitou de uma forma totalmente rápida, totalmente descuidada, a nosso ver, e acabou tirando a vigência dessa emenda constitucional 46, a única no Brasil inteiro dos estados que não tá valendo. Né? Coronel Flamarion Ruiz. Pois não. Aqui, especificamente, o senhor é coronel PM, né, e é vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Essa PEC da reforma da Previdência tem o objetivo de discutir regras para a obtenção de aposentadorias e pensões, mas aborda direitos políticos. O que significa a participação de policiais militares e bombeiros em eleições? Eu vou ter que fazer um breve parênteses sobre o histórico que nós vivemos há tempos atrás, onde, por exemplo, a maioria das praças das polícias militares e bombeiros militares sequer tinham o direito de votar. Sim. Né? E isto avançou no tempo e nós conseguimos quebrar esta Qual era a alegação de proibir? A alegação era o seguinte: o soldado e cabo de polícia não tinham o discernimento, não poderiam ter o envolvimento necessário político para decidir coisas de interesse da sociedade. Eles eram algo à parte da sociedade. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável em qualquer lugar do mundo, mas nem lá na China é desse modo. E lá na China nós conhecemos o regime, como é a força do regime. Então, essa interpretação aí que tinha vindo lá do século passado, né, ou do século retrasado, nem tanto do passado,
acontece que foi quebrada com o tempo, e a Constituição de 88, evidentemente, garantiu os direitos a todos os cidadãos. Ora, o cidadão policial, que é responsável por impor o cumprimento da lei e a ordem, esse indivíduo, especialmente esse indivíduo, não pode votar, quer dizer, é um contrassenso. Mas essa questão em si, no momento, ela acaba sendo uma questão de terceiro plano, porque se espera que o policial fique sempre aquém, né, daquelas condições onde a sociedade se manifesta e tudo mais. E hoje é impossível que, né, a gente faça isso, né? Até observando mesmo o regime militar, nós não temos mais essa condição. Muito pelo contrário, o policial é um ser político, né, que tem um desempenho na comunidade. E em certas comunidades, principalmente as pequenas, eu acredito que o policial é o único ente do Estado que está à disposição desse cidadão. E nós aqui temos ainda a graça de dizer que, com os 40 e tantos milhões de chamados que nós recebemos por ano, esta credibilidade a cada tempo se acentua, porque nós nos dispomos como único órgão do Estado que vai atender o cidadão onde ele tem problema, seja um acidente, tropeçando no metrô. Exatamente. Então, nessas circunstâncias, o chamamento, nós nos abrimos para esse chamamento. Então, é óbvio que quando a gente fala sobre o 190, né, hoje, que é no Brasil inteiro, que começou aqui em São Paulo, copiando outros modelos dos outros países, isto é uma dotação do Estado para o cidadão que até então não existia, né? Hoje eu tenho uma ambulância socorrendo do meu bombeiro aqui de São Paulo ou em qualquer outro estado, uma emergência, coisa que no passado nem se imaginava. Então, é claro, a tecnologia avançou e tudo mais e tal. Então, o policial está inserido num contexto de necessidade de cada comunidade em cada canto desse país. Então, eu tenho hoje 645 municípios do estado de São Paulo, e em todos tem policiais militares, por exemplo. Então, eu sou assim bastante tranquilo em dizer que isto é uma credibilidade construída no fator tempo, né? Entendeu? Então, essa questão, para mim, é fundamental, a gente não abre mão disso. Mas eu gostaria de pegar um ganchinho aqui no que foi falado da ADPF, porque a ADPF, eu vou fazer um breve comentário da aula que nos deu aqui o nosso colega, pelo seguinte, pelo fato de que nós, dentro das condições que nós vivemos, a ADPF foi uma ação movida por um prefeito de São Bernardo do Campo, cuja prefeitura distingue significativamente o salário daquele prefeito. Então, essa comparação para nós é até esdrúxula. E o Tribunal de Justiça, na interpretação, ele ultrapassou o pedido inicial do prefeito, tá? E entendeu que a nossa PEC, ou melhor, a nossa emenda 46, ela é inconstitucional, porque quem deveria ter feito esta proposição à Assembleia seria o governador. Ora, nós estamos cansados de saber, pelos outros estados, que a situação em si não corresponde à verdade. Nos outros estados, ou foi feito por acordo, ou entrou uma petição pela Assembleia e a reforma produziu o resultado de equilibrar esta condição, onde o desembargador passa a ser o paradigma do salário de todas as carreiras chamadas carreiras de Estado. Doutor Tutílio, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta em que medida essa nova previdência poderá afetar financeiramente a situação dos funcionários autárquicos. Funcionários de autarquia é outro regime? Na similaridade. Pode afetar também, porque está envolvido diretamente com tudo isso que tem no servidor público como um todo. Inclusive, seria bom, o Jaime sempre participa do programa, sim, e a gente agradece a participação. 19º e ele está desde o eu acho que dia. Tudo isso vai envolver as autarquias. Mas eu queria voltar e aproveitar a pergunta do Jaime e colocar dois pontos importantíssimos da reforma,
e que com certeza também vai dar problema jurídico e vamos para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que... O Supremo, eu posso antecipar a decisão do Supremo? Mas eu sou jornalista. nós temos obrigação de cumprir, né? Porque hoje a reforma coloca o ironia, porque eu já vi tantas... Veja, o servidor público pode chegar a 22%. Se você somar 22% de contribuição, mais 27,5% de imposto de renda, é metade do salário do trabalhador. Isto não é nada mais do que o confisco declarado, absoluto, que não pode acontecer de maneira nenhuma. É tirar metade do salário do trabalhador. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Uma outra coisa importante é a pensão, que vai ser cortada em 50%. E eles vão dar mais 10% para dependente que nunca vai existir, porque aquele camarada que tem 60 ou 70 anos não tem nunca mais um filho de 18 anos, ou de 17 ou de 16. Então, é coisa raríssima para acontecer. Então, cortar uma pensão em 50%. E outra coisa grave também é o benefício de prestação continuada, que hoje você ganha um salário mínimo quando você tem 60 anos, e eles vão colocar para você receber R$400. Mas abaixo do salário mínimo? Abaixo do salário mínimo. Isso é inconstitucional. Abaixo do salário mínimo, e só você ganhará um salário mínimo quando você completar 70 anos. Então, veja as loucuras que estão acontecendo e o povo precisa acompanhar. Peraí. Quem é aposentado com um salário terá reduzido para R$400.000 o salário. Reduzido para 400, e só quando completar 70 anos... Passa para um salário. Isso é o benefício de prestação continuada. Não, assistência. É parte assistencial, não é salário. Assistencial. Não é salário, essencial. Na verdade, aquele que não conseguiu contribuir, aquele que, na verdade, atinge uma determinada idade, aí ele passa a receber, hoje, um salário mínimo, passa a receber R$400. Mas o governo disse que vai pagar mais do que hoje ele está recebendo, porque hoje ele recebe Bolsa Família de R$127, então ele vai passar a ganhar 400. Mas isso é querer enganar a população, né? Querer enganar a população. O Marcos de Pinheiros pergunta se com o fim da CTMF ficou mais difícil detectar movimentações elevadas, movimentações financeiras suspeitas. Olha, na verdade, assim, a CTMF, né, era um controle que era, você exercia um controle sobre isso. Mas existem mecanismos hoje de se apurar esse tipo de transação suspeita também, né? Então, a própria Receita Federal... Eu sou um cidadão comum. Tenho conta em determinado banco. Você está sendo rastreado. Se eu chegar lá e sacar R$5.000, eu faço o saque na boca do caixa. Se eu quiser R$5.001, R$5.000 mais um, eu não consigo sacar. Tem que informar, não sei quem, que eu estou lá na boca do caixa para sacar. Então, quando se fala em movimentação financeira, aí o cara tem 50 milhões guardados, o outro tem 100 milhões arejados. Aí a mala fica grande, né? A mala fica grande. Eu acho absurdo. Eu posso sacar 5.000, mas não posso sacar 5.001. É uma desproporcionalidade de um país que... É que quando fala desse negócio de rastreamento de CPMF, né, o mecanismo existe. Eu não estou falando segredo nenhum. Não é a questão do fim da CPMF que vai impedir esse rastreamento, né? A gente sabe que há uma... Eu não tenho R$5.000 para ir na boca do caixa e sacar, deixar bem claro. Não é nessa época do mês. Coronel Flammarion, Marta de Santo Amaro pergunta a sua posição sobre uma possível fusão entre as polícias civil e militar. Nunca fizeram essa pergunta, pessoal. Essa pergunta é um pouquinho interessante, porque se você fizer, obviamente, um apanhado dos países, um pouquinho melhores do que nós, naquilo que é o atendimento ao interesse da segurança pública,
com certeza não existe essa diferença entre uma coisa e outra. Não existe esse tipo de atividade. Aqui em São Paulo tem mais, tem a Polícia Civil, Militar e Científica. A polícia científica seria a parte de perícias criminais. Mas é um departamento. Sim, no meu modo de ver, ela não está nem de um lado nem de outro, porque ela é uma atividade de suporte ela da foi apuração desmembrada do da crime. Polícia Civil, constituída como uma instituição. Eu acredito que esse desmembramento foi um desmembramento favorável, porque impede que, de certo modo, trabalhemos a perícia vinculada a esta ou aquele interesse. E, portanto, a sua independência administrativa, funcional, eu entendo que é cabível em qualquer lugar. A polícia lá de fora também, a perícia é absolutamente independente. Ela não trabalha, ela trabalha em conjunto com a investigação, mas não é obrigada a seguir nenhum ponto da investigação. Então, aqui, nós temos essa divisão, que eu acho que é uma divisão que veio lá atrás do tempo das nossas origens de Portugal, as chamadas ordenações, e produzimos esse resultado com uma frequência muito grande. Então, a justiça ficou num patamar muito alto para julgar a parte criminal, e as polícias aqui atrás fazem a parte de rua e a parte da burocracia do encaminhamento desta apuração ao judiciário. Eu entendo que isso não há necessidade de ocorrer mais. Eu acho que isso deveria não existir. Essas polícias deveriam ser uma só, na minha visão. Nos outros estados, Polícia Civil, Militar e Bombeiro. Exatamente. Nos outros estados nós temos E outra coisa, eu entendo que o bombeiro em si tem uma função um pouco diversa da polícia. Ela trabalha com questões de defesa civil, de prevenção de incêndio e de instalações das mais variadas. Alguém que use um produto químico complexo tem que ter a fiscalização do Estado. A ocupação de determinados imóveis deve ser sondada por isso, e a polícia não se presta a isso. Quem tem que fazer isso é um órgão eminentemente técnico que conheça particularidades dessas exigências que todo mundo conhece hoje, que são capitais para que não ocorram situações como essa que ocorreu aqui no centro da cidade, onde uma ocupação indevida fez com que morresse uma infinidade de pessoas, ou mesmo essa lá de Brumadinho e outros lugares mais. Então, eu acredito que o Estado deva ter alguém com poder de polícia, amplo senso, para poder agir e determinar que situações particulares não levem a desastres. Por exemplo, esse do Flamengo, que é um absurdo você colocar crianças morando em containers. E você sabe que container você usa em obra apenas para o cidadão deixar a roupa lá e pegar a ferramenta. Então, não é possível que alguém aceite que isso seja tratado desse modo. E lá, no caso específico, nós tivemos 34 autuações da prefeitura com a presença do bombeiro, não aceitando que aquilo era um espaço destinado a estacionamento. Então, particularidades aqui a gente não pode falar, mas resulta em situações práticas que devem ser observadas com carinho. Eu queria só não deixar, é importante mencionar que pouca gente, falando em reforma da Previdência, para você ter um salário integral, você vai precisar ter 40 anos de contribuição. E pouca gente conseguirá, porque você tem que realmente, o trabalhador pensa, ele tem que ser corrido. E, na verdade, hoje ele é dispensado, já passa a não contar o tempo, não contribui, aí depois entra num outro... Hoje nós temos 12 milhões de desempregados. Então, ele volta para uma outra empresa, passou um ano, depois... Então, dificilmente ele conseguirá atingir 40 anos de contribuição. Dificilmente. Então, isso vai fazer com que pouca gente possa se aposentar. E o mais importante, quando nós falamos de retirar da Constituição a Previdência, para ter uma lei ordinária em que pode ser reformada muito mais facilmente, né? Não precisa de 308 votos. Dois turnos em cada casa. Dois turnos em cada casa. E, principalmente, a ideia do governo é favorecer o mercado internacional e, principalmente, os bancos
que vão se locupletar com a Previdência Complementar e, na verdade, está colocado parágrafo 15 do artigo 40 dessa reforma, ele permite que uma entidade privada possa comandar isso e gerencie tudo, e mais o artigo 201A, que pode acabar com o regime próprio e o regime geral. Então, tudo isso vai estar voltado para o mercado, vai estar voltado para lucro cada vez maior dos bancos, em detrimento do fundo que deveria ser colocado para o setor público, principalmente. E vai dar muito problema e, com certeza, muito desfavorecimento, como reduzir salários e pouca gente se aposentará, não só no setor público, mas principalmente no setor privado. Coronel Flammarion Ruiz, eu não posso deixar passar essa oportunidade, porque o que acontece na Venezuela, não, é porque é a sua área específica, né? O que acontece na Venezuela, porque para lá e tal, militares dizendo que estão, né, saindo da Venezuela, estão abandonando as suas carreiras lá e tal, mas o Brasil defende que não haja intervenção militar, né? Ele descarta a possibilidade do uso de força nesta situação da Venezuela. O senhor pode me esclarecer? A distância, o senhor está bem à distância. A gente está bem à distância, Isso, então talvez seja todos. até mais fácil de falar do que algumas entidades mais precisas do governo federal que, obviamente, acompanham mais o problema mais de perto. Mas uma coisa, nós temos uma tradição de não interferência nos outros países. A última que fizemos foi no Paraguai, na Guerra do Paraguai, isso faz muito tempo. Então, a tradição nossa é não interferir a partir da divisa do outro país. A condição de abandono de situações lá na Venezuela, eu acho que vai acabar acontecendo, porque nós sabemos, por outras fontes, né, que na Venezuela, aqueles indivíduos que ocupam o governo, de certo modo, eles se favorecem de situações que a América do Sul ganha uma pecha internacional por tráfico de entorpecente, coisa do tipo. Então, algumas situações levam a crer, algumas linhas sustentam isso, que o governo que ocupa hoje a presidência da Venezuela, desde tempos atrás, se vale disso como medida do seu interesse estratégico e como também obtenção de recursos. Ora, se isso é verdade, os próprios militares de lá provavelmente vão tomar algumas atitudes no momento preciso. Essa é a minha opinião. Hoje, José Copérnico, me chocou demais uma imagem que eu vi da Venezuela, em que o povo pegando o lixo que estava sendo jogado por um caminhão para comer alguma coisa. Lixo, mas um lixo daquele caminhão bem grande, e o povo, alguém dizia, o presidente precisa sair porque nós não temos nem comida. Isso foi muito chocante. Isso é uma situação crítica. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao economista Dr. Antônio Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, agradecendo ao Coronel Flammarion Ruiz, que é vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, e agradecendo ao advogado Tiago Durante, que é do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.